Nesse vídeo, nós vamos entender a Phantom Venom pode ser a melhor chuteira de 2019? Então, galera, como vai funcionar esse vídeo? Nós vamos uma entrevista, não é mesmo, Daniel? Com o designer de produto da Nike, o Cláudio. Grande Cláudio, salve Cláudio. Então já vai deixando o like, se inscreve aqui no canal, que é muito importante. Vamos bater uma meta de 2.000 likes, a gente vai responder diversas perguntas pra gente. Então, espero que vocês gostem, né? No vídeo a gente pergunta sobre diversas tecnologias, sobre... Vamos deixar eles verem, né? Vamos deixar eles verem. Muitos jogadores eles pedem uma estabilidade maior na parte do solado da chuteira, né? A gente queria saber como que esse modelo, a Phantom Venom, lida com essa questão. Bom, diversos estudos mostraram que o pé de apoio, né, a estabilidade do pé de apoio é super importante e envolve totalmente a direção do chute, né? Tem total ligação. E a Nike desenvolveu uma tecnologia que chama Hyper Reactive, que ela, assim que o atleta entra em contato com o gramado, você vai ver aqui que ela expande. Então, além dela oferecer mais estabilidade, ela também espalha a questão do peso do atleta em toda a planta do pé, fazendo com que ele tenha estabilidade, mas também não sinta nenhum problema das travas pegarem na sola, dele sentir incômodo, de pressão da sola no pé. É extremamente importante para esse jogador que reage rápido e que tem pouquíssimo tempo com a bola perto dele, que ele tenha total estabilidade para finalizar. Seja ele quando for girar, né, tiver de costas para o marcador, ele tiver que girar, quando ele tiver que se livrar no mano a mano. Então a estabilidade e o posicionamento do pé de apoio, ele ter total equilíbrio para finalizar é super importante. O atleta pediu muito isso. 4-4-0-3. Obrigado. Bem, na lateral da chuteira a gente vê a Precision Power. Eu queria saber qual que é a função dela na chuteira e como foi posicionada nessa parte da chuteira específica, como foi designado nesse local. Bom, ao conversar com os atletas para entender o que ele gostaria, que parte ele utilizava mais para ter contato com a bola, principalmente na hora de finalizar, muitos citaram a parte interna do pé. E aí a Nike levou essa informação para quem desenvolve, para o time de inovação, e nós fizemos diversos testes em um laboratório para encontrar a localização exata de onde o atleta precisaria dessa placa. O principal cuidado que nós tivemos foi com que a placa tivesse um equilíbrio entre densidade e flexibilidade, que ela não fosse tão rígida e nem tão macia, porque o atleta também precisa sentir a bola ao pegar, mas ele também precisa de força e rapidez no chute, que é o que a placa oferece. Além disso, como você pode ver nas outras partes, nós eliminamos o volume, porque é a parte onde ele quer sentir mais a bola. Então, quando a gente pensa no finalizador, né, ele vai usar a ponta da chuteira para conduzir a bola, mas para finalizar ele vai usar a parte um pouco mais de cima do peito do pé. Por isso que a placa, por exemplo, não vai até o final. Por isso nós cobrimos parte do cadarço aqui, para ele ter uma área maior de contato com a bola. E por isso que a gente também não colocou textura na parte externa, porque o atleta simplesmente fala que não precisa. Bom, então. Pode ir, tá tranquilo? Uma parte muito da hora que a gente achou também é que conforme a gente vai passando a mão em volta da chuteira, a gente percebe que são várias texturas diferentes, são vários materiais diferentes. Isso significa tecnologias diferentes? Além de tecnologia, são materiais diferentes também, e uma ideia de... Sempre que a Nike se preocupa muito com a questão estética, deixa o material mais premium possível, então esses detalhes são extremamente importantes, né? Então, passando pelo sushi, que parece mais um diamante, então você tem uma estrutura onde o atleta não pediu textura, mas você também tem uma estética diferente. Já onde o atleta pede mais grip, né, mais atrito com a bola, a gente aplicou uma textura que, ao você olhar, ela não é algo tão agressivo, porque o atleta não pede muita agressividade. Na questão da Precision Power, uma coisa que é interessante, né? Anteriormente, até em outras chuteiras, a Nike tinha uma placa, alguma coisa, mas era uma aplicação externa, então você tinha 2 camadas de material. E nessa aqui não, nessa aqui você aplica diretamente entre o Flyknit e o material que cobre o Flyknit. Então você tem uma placa que não é algo tão agressivo, então você mantém a leveza da chuteira, você mantém a estética não tão agressiva, né? Algo bem mais sutil, né? na aplicação. Então é interessante você ver que ela tem detalhes que remetem, por exemplo, ao que é o jogo hoje, como a velocidade, né? Então uma sensação de movimento aqui na parte mais interna. Propositalmente você consegue visualizar um pouquinho o Dynamic Flywire, né? Ele não é tão visível, não tem as listras, mas você consegue visualizar.
porque tem uma questão importante que é a questão da performance intuitiva, né? Então o atleta quando vê a chuteira ele tem que sentir confiança de que a chuteira vai oferecer uma boa performance, e esses detalhes trazem exatamente isso, né? Uma textura diferente no bico, onde ele pede mais controle de bola, até quando você vê no solado, né? O desenho do solado já dá uma sensação de um material mais flexível e que vai se moldar, que é mais inteligente, né? Não é aquela coisa chapada e simples, assim. Ela tem algumas texturas, algumas mudanças até de densidade, então você tem materiais mais rígidos e materiais mais flexíveis. E o mais importante de se dizer disso nada é feito à toa. Tudo tem uma questão de deixar o design mais premium e principalmente de performance. Isso que eu achei muito da hora, tipo, quanto mais você procura, quanto mais você passa a mão nessa chuteira, mais detalhes você percebe. Isso eu achei muito louco. Sim, muito louco. É uma coisa interessante que os atletas pedem muito isso, porque num pensamento simples, assim, a gente sempre escuta deles, né? A chuteira é o que os diferencia em campo, né? Entram 11 atletas com o mesmo uniforme praticamente, então a chuteira acaba sendo uma forma do atleta se expressar. Então, quando a gente conversou com esses atletas que são centroavantes, jogadores de frente, e normalmente eles têm uma personalidade muito forte, eles são extremamente confiantes neles mesmos, então eles querem algo que transmita isso, né? Isso envolve até um pouquinho da escolha da cor, escolha do nome, um pouco da escolha da campanha, de trazer isso, né? Então, quando o marcador vai ver o atleta, isso é natural, acho que independente se o cara é profissional ou se ele joga numa quadra em algum parque, é uma coisa que todo mundo faz, né, cara? Você olha pro cara, mas você olha pro pé, pra chuteira, você olha pro cara, olha pra chuteira. Então, vamos pensar aqui, né, agora no início de temporada aqui no Brasil, ou nas fases mais decisivas da Europa, né? Os centroavantes, jogadores de frente usando uma chuteira vermelha, chamativa, isso acaba chamando a atenção para ele positivamente, porque traz um pouco mais de confiança, mas para o marcador e tudo mais acaba trazendo um pouquinho mais de tensão, né? Aquele jogador está com uma chuteira diferente, a chuteira é nova, um jogador importante, principalmente até se a gente for pensar que os atletas escolhidos pela Nike, grande parte deles são o artilheiro ou vice-artilheiro das ligas europeias e grandes artilheiros aqui no futebol brasileiro. Se você pudesse definir em uma frase essa chuteira, qual seria? Eu vou usar o que a gente ouviu dos atletas nos testes ou entregando para os atletas profissionais, ele colocar no pé e falar: essa chuteira foi feita para mim. É uma chuteira que ao calçar o atleta já se sente pronto para jogar uma partida importante, ele já se sente mais confiante. Acho que isso é uma coisa importante nos dias de hoje, né? Os jogadores se sentir mais confiantes ao simples fato de calçar uma chuteira nova. Acho que isso é super valioso, principalmente quando a gente pensa nesse jogador que tem esse instinto de decidir partida, de ser um jogador mais importante para a equipe e tudo mais. Ele se sentir mais confiante, ter algo que é para ele, acho que isso é super valioso. Foi uma coisa que a gente ouviu constantemente, independente do nível da chuteira, ou se era para campo, society, futsal, ao calçar, falar: cara, a chuteira é para mim. No nosso público tem muita gente que joga o small size, que seria tanto o society quanto o salão. Quais são as diferenças de tecnologia entre as chuteiras e tal, que você pode já adiantar pra gente? Eu acho que uma preocupação importante da Nike, principalmente nos últimos anos, é entender que são 3 esportes diferentes, né? Talvez o society se assemelhe mais ao futebol de campo, mas o futsal tem as suas diferenças e particularidades. Então, alguns detalhes de material da parte de cima, né, do cabedal, pensando mais em durabilidade, porque se toca mais na bola, no society, no futsal, do que no futebol de campo. A questão de amortecimento, então, principalmente quando a gente fala de quadras de cimento ou de quadras de society que são um pouco mais rígidas, na versão Pro, ambas têm a tecnologia Zoom de amortecimento da Nike, já é conhecida dos calçados de corrida, basquete, e vinha já da Hypervenom. Uma coisa interessante na versão Academy, né, que é a intermediária, a Nike conseguiu aplicar o Nike Skin, que era aplicado somente nas versões top de linha de Hypervenom e até de Mercúrio. A gente conseguiu trazer para uma linha intermediária, isso é super importante. Vocês vão ver no mercado que a execução dela é muito boa, uma chuteira que, se você não tomar cuidado, você nem percebe que ela é uma Academy, dado os detalhes e o acabamento dela. Mas acho que o principal é isso, a Nike conseguiu identificar que
existem necessidades diferentes, seja de performance ou seja de durabilidade, e ela faz alguns ajustes. Acho que um importante para se citar, além do amortecimento, é que você, indo nas lojas, vocês vão perceber que ela é um pouquinho mais larga na versão Society e Futsal, né, que é na IC e TF, pensando muito nessa questão de estabilidade que eu citei anteriormente. Então essa mesma necessidade de estabilidade para finalizar, ela existe também no jogo em espaços pequenos, né? Então o atleta pede isso, principalmente futsal, eles pedem um pouco mais de estabilidade para os movimentos mais rápidos e principalmente quando eles freiam e voltam em aceleração, desaceleração, a estabilidade é super importante. Tô de buenas. Obrigadão, Cláudio.